Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos continuar nossa aula. Vamos dar sequência agora ao Relevo Brasileiro 2. Antes da gente começar com o Relevo Brasileiro 2, eu vou só recapitular um pouquinho sobre Relevo Brasileiro 1, que está lá na apostila de vocês, na página 35, tá? Onde a gente estuda a base do território, né? Que ali é a estrutura geológica e também o próprio relevo. Tá? E tem ali o mapa com a estrutura da Terra, onde coloca as camadas, a crosta, o manto e o núcleo, onde o manto ele é dividido em superior e inferior, e o núcleo é o núcleo interno e núcleo externo. Isso nós vimos na aula passada, tá? E que eu coloquei também para vocês a questão das grandes estruturas de relevo, e que no Brasil apresenta as bacias sedimentares e também os escudos cristalinos. Porém, nós temos uma outra grande estrutura do relevo, que são os chamados dobramentos modernos. Porém, no Brasil, nós não temos os dobramentos modernos, tá? Porque, como o próprio nome já diz, que são dobramentos que se formaram de origem recente. E como nós vimos ali na página 39, o Brasil ele está no centro de uma placa tectônica, então nós não temos limites de placas tectônicas que provoquem o enrugamento da crosta terrestre, como por exemplo lá na Cordilheira dos Andes, né, que tem o encontro da placa sul-americana e a placa de Nazca, e que ali aquele contato acaba fazendo com que a crosta ela enrugue constantemente, tá? E que inclusive nós estamos no centro da placa sul-americana. Por isso eu comentei com vocês que no Brasil nós não temos terremotos. Nós temos, porém, de magnitude muito baixa. A gente vai chamar de terremotos secundários, tá? Nós não temos terremotos que ocorram o seu epicentro aqui no território brasileiro. O que vai acontecer? São terremotos que ocorrem na Cordilheira dos Andes e a gente sente vibrações aqui no nosso território, tá bom? Eu vou pedir para vocês irem acompanhando aí, porque quando a gente fala de relevo, a gente tem que falar de rocha também, né? E que inclusive essas rochas elas acabam se formando pela expulsão da lava, não é isso? E que nós falamos ali das rochas magmáticas, das rochas sedimentares, das rochas metamórficas, e que inclusive as rochas magmáticas elas são divididas em magmáticas intrusivas e também magmáticas extrusivas, tá? Intrusivo vem de dentro, tá? É quando a solidificação do magma ocorre no interior da crosta terrestre. E a extrusiva é de fora, tá? Externo. Então elas são formadas na superfície de origem vulcânica, porém com o resfriamento e a solidificação são muito mais rápidos. Por quê? Porque não está fechado, não está abafado. Então, essa rocha extrusiva, ela é formada na superfície, tá bom? E também de origem vulcânica. Essas são as rochas magmáticas, que podem ser intrusivas quando se formam dentro da superfície, a solidificação ocorre no interior da crosta, e a extrusiva quando elas são formadas ali na superfície. Quando a gente vê aí o vulcão expelindo magma, expelindo lava, né, isso que solta toda aquela lava que ela se resfria, vira rocha magmática extrusiva. Agora há pouco eu falei magma e falei lava. O magma é que está no interior da Terra. Quando ele é expelido em forma de lava. Aí eu vou falar um pouquinho também das rochas metamórficas. São rochas que elas passam por um processo de transformação de outras rochas. Tá, o próprio nome já fala, né, que seria uma metamorfização da rocha, uma transformação ali da rocha. E nós vamos ter as rochas sedimentares, que elas são formadas a partir de sedimentos de outras rochas. Ah, professora, como assim sedimentos? Porque as rochas, elas vão passando por um processo de desgaste. A ação do vento, da chuva, do calor, vai decompondo a rocha. E todos aqueles Então, pessoal, aí agora a gente vai começar estudando sobre o Relevo Brasileiro 2. Para a gente entender essa classificação, é importante a gente destacar três importantes geógrafos, que é o Haroldo de Azevedo,
Aziz Abissab e Jurandir Ross. Eles estão sendo colocados aqui, olha, Haroldo de Azevedo, Aziz Abissab e o Jurandir Ross. Aí você pode falar assim, como assim, professora, 3 classificações de relevo, elas estão erradas? Na verdade, o que ocorre é que elas foram sendo aprimoradas. Com o passar dos anos, à medida que os anos iam se passando, as técnicas de utilização para identificar os relevos, elas foram sendo melhoradas. Inclusive, se vocês observarem, na classificação de Haroldo de Azevedo e Aziz Abissab, nós só temos planaltos e planícies. Já a classificação de Jurandir Ross, olha o que é que vai aparecer. Vai aparecer aqui as depressões, porque quando ele desenvolveu essa classificação, ele já utilizou mais tecnologia, então ele teve uma maneira muito mais precisa de identificar esses relevos, ok? Vamos falar agora só da classificação do relevo de Haroldo de Azevedo, tá? Que é uma das classificações mais antigas. Ele fez essa classificação na década de 1940 e que essa classificação acabou servindo de base para as outras classificações, a de Aziz Abissab e também a de Jurandir Ross. E ele classificou o território brasileiro em apenas planaltos e planícies. As planícies ele classificou como as partes do relevo relativamente planas, com altitudes que seriam inferiores a 200 metros. Já os planaltos, ele considerou as formas de relevo levemente onduladas, com altitudes que superariam aqueles 200 metros. Sendo que nós ficamos com o relevo brasileiro em forma de planalto e planície, sendo que 59% ocupava a área de planalto e 41% ocupavam ali as áreas de planície. Se vocês observarem aqui no mapa de vocês, como ele dividiu as planícies e aqui os planaltos, tá? E que inclusive os planaltos, ele subdividiu esses planaltos. Ele colocou aqui, olha, o Planalto Guiano brasileiro, tá? Depois veio o Planalto Atlântico, Meridional e também o Planalto Central. Então, se vocês observarem, aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 tipos de planalto que ele foi classificando, certo? Aí agora a gente vai falar da classificação do relevo a partir do geógrafo Aziz Abissab. Esse geógrafo ele já fez ali na década de 70. Então ele acabou utilizando um pouco mais de tecnologia, ele acabou utilizando a base de Haroldo de Azevedo. Então para ele já foi muito mais fácil ele identificar essas formas de relevo. Inclusive ele conseguiu reduzir, simplificar o que Haroldo de Azevedo fez. Bom, sobre Aziz Abissab, o que ele fez? Se vocês observarem aqui nos dois mapas, olha, aqui o mapa de Haroldo de Azevedo e aqui o mapa de Aziz Abissab. Nós vamos ter 1, 2, 3, que inclusive essa área não aparece aqui. Essa área ela aparece como uma planície, mas aqui no cantinho, Aziz Abissab, ele já mudou. Por que ele mudou essa classificação? Se você observar, ele juntou, né, toda essa parte e fez apenas uma classificação, que foi chamado Planalto Brasileiro, e a gente vai entender. Na verdade, Aziz Abissab, ele acabou não levando em consideração as altitudes do relevo, como Haroldo de Azevedo, que ele classificou ali, né, até 200 metros, depois de 200 metros. As áreas nas quais o processo de erosão acabou sendo mais intenso do que o de sedimentação, Aziz Abissab chamou essas áreas de planalto, e as áreas em que o processo de sedimentação supera o de erosão, ele acabou chamando de planície,
tá? E dessa maneira que essa classificação ela acabou não levando em conta essas altitudes que eu havia colocado para vocês, acima de 200 metros e abaixo de 200 metros. Bom, pessoal, como eu estou falando em erosão e sedimentação, é importante eu explicar para vocês o que significa, né? Quando a gente fala de erosão, a gente está falando de um processo de desgaste. E quando a gente fala de sedimentação, a gente está falando de um processo de deposição de partículas dos ambientes que foram erodidos. E por isso que Aziz Abissab, ele leva isso em consideração. E ele acabou classificando as áreas nas quais o processo de erosão é muito mais intenso do que o de sedimentação, ele classificou como planalto. Tá? Já as áreas em que o processo de sedimentação é maior do que o de erosão, ele acabou chamando essas áreas de planície. Por isso a gente consegue perceber essa diferença, porque ele também mudou os critérios para identificar as áreas de planalto e de planície. Então, se uma área estava passando por um processo de erosão, estava havendo um processo de decomposição, né, de desgaste da rocha, ele considerava uma área de planalto, certo? Espero que vocês tenham entendido. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é como ele unificou isso aqui. Ele deu uma outra classificação, tá? Que ficou em... Aqui, olha, se vocês observarem nesse gráfico, tá bem fácil para vocês entenderem. Abram a apostila de vocês na página 51 e acompanhem esse gráfico, só para vocês perceberem a diferença. No caso dos planaltos, né, como que Haroldo de Azevedo colocou? Ele chamou de Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Aí o Planalto Brasileiro ele dividiu em Planalto Brasileiro Atlântico, Central e Meridional. Já o Aziz Abissab, ele colocou os Planaltos das Guianas, né, igual que o Haroldo de Azevedo, porém ele, né, fez ali uma diferença. Ele englobou a região serrana e também o Planalto Norte Amazônico. Já o Planalto Brasileiro, ele ficou subdividido em Planalto Central, Meridional, Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, do Maranhão, Piauí e Uruguai Rio Grandense. Inclusive tem aqui todas essas denominações para poder facilitar para a gente ali o entendimento, né, e a localização de todas essas formas, de todos esses planaltos, tá? Inclusive, olha só aqui a diferença. Olha a diferença aqui, ó, né? Como a gente consegue perceber uma diferença, olha, não é? Nesse mapa, e aqui uma outra diferença também que eu já coloquei antes. E agora as planícies desses dois geógrafos. Haroldo classificou a amazônica, a do Pantanal e a costeira. Aziz Abissab, ele classificou as áreas de planície em planícies terras baixas amazônicas, planícies e terras baixas costeiras e também a planície do Pantanal. Né? A gente percebe aí, principalmente no litoral. No litoral está basicamente igual, não é isso? Aqui a gente percebe que a área de planalto acabou aumentando em relação aqui, olha, que é exatamente aquela Maranhão-Piauí, tá? Que é as serras e planaltos do leste e sudeste do Maranhão, Piauí, tá? Olha, aqui a gente percebe porque aqui ele levou em consideração o processo de erosão. E agora vamos falar do Jurandir Ross, para a gente perceber aí a grande diferença que é a classificação mais usual, a que nós usamos hoje, tá? Certo, Jurandir Ross. Por que ele é tão diferente, né? Em 1989, ele elaborou uma classificação do relevo e que dessa vez ele usou como critério 3 importantes fatores geomorfológicos, tá? Os fatores que ele utilizou foi a morfoestrutura, que seria a origem geológica do terreno. Ele usou a paleoclima, que seria a ação de antigos agentes climáticos, e ele usou o morfoclima, que é a influência dos atuais agentes climáticos. E ele acabou tratando de uma divisão inovadora,
que acabou juntando o passado geológico e também o passado climático com os atuais agentes escultores do relevo. Então ele fez uma junção aí de estrutura geológica passada com fatores geológicos recentes do relevo. Aí, de acordo com esses critérios, ele acabou identificando o relevo em 3 tipos, que ele colocou aqui. Os planaltos, tá? Acompanhe na apostila de vocês, olha tudo isso aqui como planalto, olha como mudou daqueles outros 2. Aí ele incluiu as depressões, porque até então as depressões não existiam. Olha só, muitas áreas de planície acabou se tornando áreas de depressão. E as áreas de planície aqui, ó, muito mais parecidas com, né, principalmente o litoral que pouco muda, não é isso? E vale lembrar que as depressões a gente pode classificá-las em depressões absolutas e também nas depressões relativas. Qual a diferença? As depressões absolutas são aquelas formas de depressão que elas estão abaixo do nível do mar, tá? Já as depressões relativas são as áreas que estão abaixo dos terrenos vizinhos. Então, por exemplo, aqui em Paraty, quando a maré fica muito cheia, quando a maré fica muito alta, a água entra no centro histórico. Por que que isso acontece? Porque o nosso terreno ali no centro histórico está abaixo do nível do mar. Então a gente pode dizer que ali é uma depressão absoluta. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Nós encerramos aqui essa primeira parte sobre Relevo Brasileiro 2. Espero que vocês tenham entendido. Então, nós estudamos esses 3 geógrafos, que na verdade eles foram classificando o relevo brasileiro, porém o mais usual é o de Jurandir Ross, tá? É esse que a gente viu por último, com as 3 formas, porém todos eles foram importantes porque vocês viram que um foi aproveitando a classificação do outro, os estudos que os outros foram fazendo. Então é isso, então a gente termina aqui.